Lembrai, lembrai, o 5 de novembro, a pólvora, a traição o ardil. Por isso não vejo por que esquecer uma traição de pólvora tão vil. Se você está chegando agora nesse canal, dê um like, se inscreva, isso ajuda o canal a crescer. E em 2019, eu fui numa Comic Con para ver uma pessoa em especial. Vamos ver se você adivinha quem que é. Se você disse Alan Moore, você errou! O Alan Moore não vai em convenção. O Alan Moore, ele é contra a ideia da indústria dos quadrinhos, né? Da indústria do HQ, né? Das comics. Então, só resta uma outra pessoa, né? David Lloyd. Foi esse carinha que eu vi numa Comic Con. Eu fui lá em especial pra ver ele. E aí eu acordei de manhã e eu já fui direto, né? Já fui direto no espaço ali onde ele ia ficar, né? Espaço dos artistas, que os artistas ficam lá vendendo originais, assinando e tudo mais. E eu já fui direto. Aí eu cheguei lá e aí eu perguntei pra ele, você assina um quadrinho? Ele, sim, né? Tô aqui pra isso, né? Quer dizer, não disse isso, né? Não foi essas bem as palavras. Mas eu perguntei pra ele se ele tava assinando os quadrinhos e aí ele falou que sim. E pergunta bem besta mesmo, né? Aí eu perguntei se ele tinha algum quadrinho ali pra vender, pra assinar. E ele falou, não, infelizmente só tem alguns posters e vendendo alguns originais. Aí eu falei pra ele, então tá, me espera aí que já já eu volto. Nervoso, né? Aí eu peguei e já fui no espaço onde tinha as lojas que vende quadrinho, vende boneco. Quem frequenta Comic Con sabe como é que é. Aí eu cheguei na loja, né, no espaço que vendia quadrinhos e já cheguei perguntando, né, vocês têm aí a V de Vingança? Aí o cara, tem aqui, tinha um monte lá, porque o cara sabia, né, que o David Lloyd tava ali. Aí eu cheguei, aí eu comprei o quadrinho e já voltei correndo mesmo. Voltei correndo e cheguei lá, não tinha ninguém, só tava ele de novo lá, desenhando. E aí eu pedi pra ele autografar. Aí eu pedi pra ele autografar e aí ele perguntou meu nome, né? Eu vou mostrar aqui pra vocês o autógrafo, né, do David Lloyd. Aí ele perguntou meu nome, aí eu falei que é Andy, que é o meu apelido. O meu nome é Andrei, mas tenho esse apelido diminutivo, né? E aí ele assinou aqui, ele perguntou, você quer um desenho também, né? Um sketch? Eu falei, bom, né? Vai, manda. Aí, na verdade, antes eu perguntei o preço, né? Quanto é que é? Aí ele falou o preço. Cara, eu esperava muito mais. Eu esperava que fosse uma fortuna. E não era. Eu fiquei, tá, só isso? Tá bom, então, né? Obrigado, né? Aí ele foi lá desenhando e daí eu comecei a conversar com ele, né, em inglês, né? Eu perguntei assim pra ele e uma das primeiras perguntas, né, que veio na minha cabeça aí, e o Alan Moore, né? Aí ele fez uma cara meio assim de triste, meio, pô, mano, você veio aqui pra me perguntar do Alan Moore, né? E aí eu percebi, né, já mudei de assunto. Ele falou assim que ele falou pra mim que raramente ele vê o Alan Moore e tal. Mas eles continuam amigos, né? Pra quem não sabe, o Alan Moore de vez em quando ele treta com alguns artistas, mas o David Lloyd, eles continuam conversando. E foi isso que ele falou pra mim, assim, de vez em quando eu vejo ele e tal, mas de um jeito assim, tipo, que eu entendi, né? Pô, quantas pessoas que não vão pra ele, porque o Alan Moore é uma lenda, né? Chegam nele diretamente pra conversar, pra saber do Alan Moore. É meio chato isso, na verdade, né? Pô, você tá aqui por mim ou você tá aqui pelo Alan Moore, né? Aí ele fez o desenho e tal, e aí a gente, aí chegou um outro cara também, aí o cara, ele foi lá, assinou pro cara, assinou o quadrinho pro cara, o cara trouxe, eu acho que uns originais, na verdade. E aí assinou, né, e devolveu o meu, aí quando eu tava indo embora, ele perguntou de onde eu era, por causa do sotaque. Ele, de onde você é? Aí eu falei, eu sou do Brasil. Pra quê? Aí na hora o zoinho dele brilhou, né? Tipo, você é do Brasil?
Aí começou a conversar comigo sobre política, né? Ah, o que tá acontecendo no Brasil e tal, e não sei o quê. E aí já começou uma conversa de bar, e a gente começou a conversar sobre política, ele começou... E aí também sobre quadrinhos e tudo mais, ele mostrou pra mim o que que ele tava fazendo ali, de novo e tal. E aí depois chegou um outro cara e... Aí, né, ele tá ali pra assinar quadrinho, pra autografar, pra vender os originais e tudo mais. Aí eu me despedi e fui embora, né, com essa felicidade, essa, né, sair dali flutuando com um quadrinho, uma revistinha, né, um gibi assinado e desenhado pela essa lenda também, que é o David Lloyd. E aí é uma coisa que realmente, cara, depois disso eu pensei, cara, a gente tem que dar o crédito, porque isso aqui não é uma obra só do Alan Moore, é uma obra do David Lloyd também. Assim, muito do que tá aqui não é creditado ao David Lloyd. Ele praticamente criou essa imagem do V. Ele, cara, e a arte dele. Eu assisti o filme primeiro, antes do quadrinho, né? Como a maioria das pessoas, talvez. E é diferente. A arte dele é uma arte mais autoral, é uma arte mais para quadrinho mesmo, né? Para quadrinho autoral e tudo mais. E fantástica, original. Inclusive, eu vi algumas pessoas falando que quando ele faz comics, que ele já trabalhou para comics, para gibi mais comercial e tal, que a arte dele não é a mesma. E, cara, olha isso, cara. Isso aqui é pura arte, é o puro suco, né? O suprassumo da linguagem dos quadrinhos. E eu não quero estender muito esse vídeo, né? Não quero fazer um vídeo longo, mas, cara, a arte, né? O quadrinho, ele é uma arte sequencial, né? E o David Lloyd, ele pode mostrar, né? Um belo exemplo desse tipo de arte, né? Desse tipo de arte sequencial, né? De quadrinho. E já tô até me perdendo no, na minha fala aqui, porque falar de David Lloyd, falar dessa obra-prima, né? Que é uma obra-prima. Isso aqui é um dos quadrinhos mais importantes da história dos quadrinhos, né? E uma coisa que, né, o V de Vingança, ele acabou se tornando símbolo. Isso aqui é uma obra política também, por isso que foi engraçado. Foi engraçado não, né? Por isso que tem tudo a ver a nossa conversa no final sobre política e tudo mais. Isso é uma obra que ele influencia muito no pensamento, muito embora às vezes ela é deturpada, distorcida por alguns grupos, é uma obra muito importante numa formação política de uma pessoa, né? E e é isso, cara. Isso não é só uma história em quadrinho, né? Isso não é só um gibi. Isso é uma ideia. E ideias não morrem. Se inscrevam. Colecionation.